Som. Graça e paz, igreja, amém? Hoje está um pouco mais quente. É a presença de Deus, é o calor, amém? Ontem nós tivemos a nossa confraternização. Foi muito bom ter vocês lá. Obrigado para quem pôde. Eu sei quem não esteve porque não teve condições, questão de trabalho, né, Douglas? E dar os parabéns aos nossos pescadores. Faltou o Douglas pescar lá, né? A Carla foi a grande campeã, né, Carla? Uhul! Amém. Brincadeira à parte. Para quem entendeu a piada, amém? Queridos, vamos para a palavra, né? Estamos chegando ao fim de mais um ano. Um tempo em que costumamos fazer balanços em nossas vidas. Rever caminhos, lembrar conquistas, mas também de lembrar de dores que passamos. Há pessoas que entram no novo ano cheias de planos, mas com o coração ainda preso ao passado. E hoje Deus nos pergunta: o que você vai levar para o próximo ano? Fé ou feridas? O final do ano é um convite de Deus para fechar ciclos, liberar perdão e recomeçar leve. Perdão não é dizer que não doeu, mas é decidir não carregar mais o peso dessa dor. Porque não existe futuro saudável com o coração aprisionado ao passado. E meus irmãos, nessa noite eu quero compartilhar com vocês uma mensagem sobre perdão, perdoar. E o texto que nós vamos usar para a nossa reflexão, para a palavra dessa noite, está em Mateus capítulo 18, versículo 21. Abra sua Bíblia comigo. Mateus capítulo 18, versículo 21. Versículo 21 diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com teus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fosse vendido para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou: tenha paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Versículo 28, mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 1 denário. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Versículo 31. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do teu conservo, como eu tive com você? Irado, o seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhe fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Amém? Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Que essa palavra, Pai, venha ao encontro de nossos corações. Estamos aqui hoje, ó Pai, de coração aberto, que teu Espírito Santo tenha liberdade em cada vida que está aqui ou que está nos assistindo pelas redes sociais, ó Pai. Que teu Espírito Santo toque e ministre esse coração nessa noite. Amém. Amém? Essas palavras de Jesus, que na verdade são uma parábola que ele contou sobre o perdão.
Essa parábola nasceu de uma pergunta de Pedro: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Se ele pecar contra mim, até 7 vezes? E essa pergunta de Pedro é uma pergunta muito importante. É uma pergunta muito prática. Porque, meus irmãos, perdoar é difícil. E essa é a pergunta de Pedro: até quantas vezes? Porque é difícil. Dentro do coração do ser humano existe como que um código: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, sangue por sangue. Precisa haver justiça, portanto tem que haver um limite para o perdão. E aí Pedro então pergunta a Jesus: até 7 vezes já está bom? E a resposta de Jesus para Pedro foi: não, Pedro, 70 vezes 7. A resposta de Jesus para Pedro é: não tem limite, Pedro. O perdão precisa acontecer sempre. Então Jesus conta essa parábola que temos registrado aqui em Mateus, capítulo 18. E nessa parábola, Jesus nos apresenta 3 palavras que são extremamente importantes para entendermos o que é o perdão. Para entendermos o perdão, 3 palavras, 3 palavrinhas, que estão associadas ao perdão. 3 palavras que são importantes para entendermos o que é perdoar. E a primeira dessas palavras é graça. Repita comigo: graça. No versículo 32, já no final da parábola, Jesus conta essa palavra de um homem que havia uma quantidade imensa de dinheiro, que devia uma quantidade imensa de dinheiro. E ele chegou para o seu credor e disse: perdoa a minha dívida. E aquele homem então perdoa essa dívida, a dívida desse devedor, e ele sai dali e ele encontra o sujeito que devia para ele quase nada. E que ele devia, vamos imaginar a quantia de hoje, 10 milhões de reais, e foi perdoado. E ele encontra um sujeito que devia para eles, vamos imaginar aí, 1.000 reais. E ele disse: me paga. E esse sujeito disse: olha, eu não tenho dinheiro, me perdoa. E ele disse: não, você vai ficar preso. Você vai ficar preso até me pagar tudo. E então, de repente, os amigos desse rapaz que devia 1.000 reais ficam sabendo o que ele havia feito por causa desses 1.000 reais, e o conhecendo toda a história daquele sujeito que havia sido perdoado de uma dívida enorme de 10 milhões, foram até o credor para dizer: está vendo o que esse cara fez? Você que perdoou 10 milhões, mas ele mandou para a cadeia um sujeito que devia somente 1.000 reais. E aí esse credor ficou irado, muito irado, e chamou o sujeito e disse: olha, eu lhe perdoei. Aquela dívida toda, porque você me pediu, me implorou, e eu perdoei. Aqui nós já percebemos a primeira palavra relacionada ao perdão, que é a graça. Você tinha uma dívida impagável, uma dívida grande, você não tinha como desfazer aquilo que você fez, você não tinha como devolver aquilo que você pegou, você não tinha como desdizer aquilo que você falou, e eu escolhi perdoar você. Eu escolhi não levar em conta, eu escolhi tirar de sobre você essa dívida, eu escolhi tirar de você essa carga. Não porque você merece, não porque você disse que vai pagar depois, não porque você tem condições de fazer algo diferente, não porque você consegue dizer o que você disse, não. Eu simplesmente decidi não cobrar de você. Eu decidi não cobrar de você toda essa dívida, não retribuir na mesma moeda, ou em outras palavras, eu vou sofrer o prejuízo, eu não vou aplicar a lei do olho por olho, dente por dente, 10 milhões por 10 milhões. O nome que a Bíblia dá para essa atitude é graça. Portanto, para que haja perdão, precisa haver graça.
E a palavra perdão aqui significa desistir, deixar de lado uma dívida, partir deixando algo para trás. Eu vou deixar esses 10 milhões para trás, eu não vou cobrar mais, eu desisto. Não vou pedir que você me pague, não vou deixar você sofrer por causa disso. Já está resolvido. Só que isso é difícil, isso é muito difícil, meus irmãos. É difícil porque dentro de nós existe meio que esse senso de justiça, e que a gente acha que a pessoa ela precisa pagar, que ela precisa também sofrer. E isso acontece de diversas maneiras, até dentro de casa, no casamento. O marido e a mulher têm um pequeno desentendimento e eles ficam chateados ali um com o outro, e eles querem fazer o outro pagar por aquilo que eles estão sentindo que o outro fez. E como é que é? Como é que o homem faz a mulher sentir que ele não está bem? Ele fica indiferente, ele fica emburrecido, não fala nada, vou ficar quieto, eu quero. É aquele senso de justiça lá dentro dele. E ele responde com monossílabas. Você está bem? Aham, tô. E aí, onde você foi? Ali, por aí. Mas você não quer conversar comigo? Conversar o quê? Não tem nada para falar. Mas conta aí um pouquinho para mim, fala aí. Já falei tudo. Essa é a maneira que muitas vezes o homem tenta trazer esse senso de justiça sobre a esposa. Como é que dizem para ela? Ah, você me fez sofrer, agora eu vou fazer você sofrer também. Com meu silêncio, com a minha indiferença e com as minhas palavras curtas. Isso não acontece, né? Ainda bem que isso acontece comigo. E a mulher, por sua vez, quando ela se sente que o marido fez algo com ela, que ela não gostou, ela também tem as armas dela. Do mesmo jeito, de um senso de justiça, ela fala até o camarada já não aguenta mais. E ele se sentiu o pior dos piores dos piores. Ele não aguenta, ele não sabe nem o que ele faz. Fica perdido. Ele é massacrado. Ela fala e conversa. E não tem argumentos, meu irmão. Você não tem argumentos. Você sente o pior dos piores. É como dizem que se sente como o cocô do mosquito do cocô do cavalo. Nada. Ou então ela tem armas dela também. O marido chega assim, aí. Não, hoje não. Não vem que não tem. Quando ela age assim, ela está dizendo para ele assim: eu estou aplicando o meu senso de justiça. Aquilo que você me fez foi ruim. Eu senti. Eu não gostei. Então é esse senso de justiça que começa a agir. E isso existe dentro de nós. Não é verdade? Amém? Perdoar não é fácil. Perdoar é difícil. Porque dentro de nós existe esse senso de justiça. Eu só vou perdoar se o outro vier aqui e me pedir perdão. Se ele não vier me pedir perdão, nada feito. Vou ficar aqui, olho por olho, dente por dente. Eu vou fazer o sujeito sofrer. E isso é o senso de justiça. Se eu sofri, o outro também tem que sofrer. E por essa razão é que Pedro fez essa pergunta para Jesus: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar até eu poder aplicar o meu senso de justiça? Quantas vezes, Jesus? Pedro pergunta: 7 vezes. Depois de 7 vezes eu já posso partir para cima e quebrar tudo e aplicar o meu senso de justiça?
Eu pedi perdão uma vez, eu perdoei uma vez, 2 vezes, depois de 7 vezes já está bom, já chega. Aí a gente já pode resolver tudo de outra maneira, Jesus, posso? Porque é isso que existe no nosso coração. O problema, meus irmãos, é que o nosso senso de justiça só traz mais destruição, só isso. Aquele marido que chega assim com a esposa não vai conseguir fazer com que a paz aconteça dentro de casa, não vai. A menos que o perdão seja estabelecido. A esposa que acha dessa maneira não vai conseguir o diálogo com o marido, não vai conseguir a paz dentro de casa pelo meio do senso de justiça dela, não vai. A paz, ela só é estabelecida, a alegria só vem para o lar, o contentamento só é estabelecido dentro de casa, aquela harmonia só vai existir dentro da família quando o perdão acontecer, quando a graça vem. A Bíblia é clara ao dizer que a nossa justiça, que a nossa ira não produz a justiça de Deus, não produz. Em Tiago capítulo 1, versículo 20 diz assim, Tiago capítulo 1, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Talvez eu precise ser um pouco mais claro. Isaías capítulo 64, versículo 6 diz, todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Veja, o olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, não produz a justiça de Deus, só traz mais destruição, só mais quebradura, só mais fraturas, só mais problemas, só mais dor. Por isso que aqui Jesus, quando Pedro pergunta para ele, Jesus, depois de 7 vezes eu posso partir para cima? Jesus disse, não, Pedro, não. Certamente você quer a cura, você quer a restauração, então o perdão é 70 vezes 7, é graça. Você perdoa sem exigir algo em troca, você libera a pessoa, você deixa a pessoa aí, você não vai ficar guardando aquilo no coração, esperando ou pensando assim que a outra pessoa, que ela faça isso ou faça aquilo, não, libera, assuma o prejuízo e acabe com esse ciclo de destruição e de violência na sua vida. É a única maneira de se acabar com esse ciclo de violência, de destruição, é estendendo a graça. E foi exatamente isso que aquele senhor fez, aquele credor alto fez com esse devedor. Eu lhe perdoei tudo, eu assumi o prejuízo, e isso se chama graça. Mas existe uma segunda palavra para o perdão, que é a palavra transformação. Em todo o perdão precisa haver graça e precisa haver transformação. E essa segunda palavra que você precisa gravar aí no teu coração. Olha a pergunta que aquele credor fez para aquele devedor: será que você também não devia ter compaixão do teu conservo? Assim como eu tive compaixão de você. Em outras palavras, será que você não consegue se ver? Será que você não percebe que você errou e eu perdoei o seu erro? Você não deveria ter aprendido que assim como você errou, outros também erram? Você não devia ter mudado o seu coração, a sua visão acerca de você mesmo? E assim, com esse coração mudado, com essa visão mudada acerca de você mesmo, não seria tão mais fácil você olhar para o outro e dizer assim: eu deixei de pagar 10 milhões e esse cara me deve somente 1.000, meu Deus, por que eu vou cobrar dele? Ele também não conseguiu.
Essa transformação precisa acontecer em nossos corações. Precisa acontecer. Para que aprendamos a perdoar. Eu particularmente, meus irmãos, tenho tentado aprender a me tornar mais humano. É fácil. Eu sei que eu não sou um super-herói. Erro muito, mas muito ainda. Mas quando a gente descobre que da mesma maneira que o nosso filho às vezes esbarra e deixa cair um copo e cair no chão e quebrar, olhar para aquele copo quebrado e pensar assim: não podia ter sido eu poderia ter esbarrado naquele copo e quebrado, porque eu vou gritar com ele. Ele não fez de propósito. Existem aquelas coisas que é de propósito. Se meu filho pegar um copo e ele olhar para mim e falar: pai, jogar no chão. Aí meu filho, vamos lá para o quarto. Vem cá, vamos conversar. Está grande, mas tem a pequena. Ainda assim precisamos tentar entender quais foram as motivações, o que aconteceu. O que motivou isso? Fácil? Claro que não. Não é fácil. E aí dizer: olha, você precisa amadurecer. E aí o pai precisa disciplinar e ensinar o filho. Pois veja, algo que você ganharia agora, não vai ganhar agora. Quantos estão me entendendo? Porque você ainda está imaturo, não está pronto, não está preparado, se comportando como uma criança. Mas se for algo de descuido, isso pode acontecer com você, comigo. Pode ou não pode? Meu Deus, eu também posso errar. Pode acontecer com você, pode chegar atrasado em algum compromisso. Pode acontecer também. Ou você pegou um trânsito, ou então aconteceu algumas coisas lá onde você estava e você não conseguiu sair antes e chegou atrasado em um compromisso. Pode acontecer, sim ou não? Pode. Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo aconteceu. Eu fiquei muito mal em uma situação onde eu tinha um compromisso no escritório, e ali após o almoço a gente deita um pouco e ali eu dormi. Quando eu acordei já era mais de 2 horas e simplesmente apaguei, e quando vi já era tarde. Ninguém me chamou nesse dia e passou batido. E aí eu estava atrasado para uma reunião, me atrasei para o compromisso, eu tive que contar com o quê? Com a misericórdia do outro. E falei assim: me perdoa, eu dormi. Eu perdi a hora. Eu rodei. Isso já aconteceu com você? É exatamente essa transformação que Jesus nos chama a ter. Você errou? Ok. Eu tive compaixão de você. Entenda que as pessoas também podem cometer erros. Por isso, aproxime delas com compaixão. Coloque os seus pés nos sapatos que elas estão usando. Sinta a dor dela. Entenda que essas pessoas podem ter vivido situações que são situações plausíveis ou não, completamente compreensíveis ou não, e que você poderia ter passado por elas também. Portanto, coloque os seus pés nos sapatos dela. Quantos aqui conhecem a história da vida de Zaqueu? Zaqueu, ele era um cobrador de imposto rico, mas desprezado pelo seu povo por causa da sua corrupção. E mesmo assim Jesus o chamou pelo nome e entrou em sua casa, e Zaqueu experimentou o quê? O perdão e a aceitação de Jesus. E esse encontro transformou a sua vida. E Zaqueu reconheceu seus erros e decidiu restituir tudo o que ele havia prejudicado. E passou a usar seus bens com justiça e generosidade. Sua mudança não foi apenas emocional, mas prática e visível. Jesus então declarou em Lucas
capítulo 19, hoje houve salvação nessa casa. A vida de Zaqueu passou de ganância para generosidade, de exclusão para restauração, mostrando que o perdão de Jesus produz verdadeira transformação. Houve transformação. O perdão na vida dele foi pela graça. Ele não merecia. Outro exemplo, a vida de José. José foi traído pelos seus próprios irmãos, movido pela inveja, eles o venderam como escravo e fizeram o pai acreditar que ele havia morrido. Anos depois, José passou por muita humilhação, injustiça e prisão, mesmo sem culpa, mas Deus o exaltou. E José se tornou o governador do Egito. E quando a fome atingiu a região, seus irmãos foram até o Egito pedir alimento. E José tinha todo o poder na mão para se vingar ali dos seus irmãos. Mas escolheu um outro caminho. José escolheu um outro caminho. José perdoou seus irmãos, os abraçou, chorou com eles e cuidou da sua família. O perdão não apenas restaura a família, mas também libertou o coração de José. O perdão quebra cadeias emocionais. E quem perdoa não está negando a dor, mas escolhe não viver preso a essa dor. O perdão abre espaço para o propósito de Deus se cumprir. E a partir de então, eles nunca mais olharam as pessoas com os olhos diferentes dos olhos da graça. O coração de Zaqueu foi transformado. E até mesmo os inimigos dele, gente que queria fazer mal, ele olhava com os olhos de graça. Porque ele sabia, um dia eu estive naquele lugar e eu fui perdoado. Um dia alguém colocou os pés nos meus sapatos e eu vi o tanto que estava apertado e ainda assim me amou. E ainda assim me abraçou, e ainda assim me abençoou. Então, como eu posso agir de maneira diferente? Essa é a mensagem de transformação que Jesus anuncia quando Ele fala sobre o perdão. Nós precisamos olhar para as pessoas sabendo que poderia ser nós. E dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, como eu vou brigar com meu filho se o copo caiu no chão e quebrou? Se a pessoa chegou atrasada, se houve alguma situação, eu preciso olhar de graça, ter um olhar de graça sobre essa situação. Sabendo, Deus, poderia ser eu. Poderia ter sido eu que estivesse explodido numa conversa em casa. Poderia ser eu. Então, se um dia a minha esposa, naqueles momentos do mês, que você sabe o que acontece com todas as mulheres no geral, você que é casado, você entende a parábola. Existe um período no mês que é diferente. E eu vou tentar colocar os meus pés no sapato dela. Então eu vou buscar ser mais cheio de compaixão, paciência. Entenda, porque um dia eu posso chegar em casa, e já aconteceu chegar em casa cansado, chegar em casa talvez sobrecarregado. E como eu vou querer que a minha esposa me receba? Como? Vou querer que ela me pergunte: o que está acontecendo? O que foi? Não. Eu quero ser abraçado, eu quero ser ajudado. Eu preciso tratá-la como eu gostaria de ser tratado. Esse é o princípio que Jesus coloca aqui. Se você foi tratado dessa maneira, trate os outros da mesma maneira que você foi tratado. Ele teve o dia dele, ela teve o dia dela. Coloque-se no lugar para que você possa compreender como você deve agir.
Isso fala de um coração transformado, um coração mudado, um coração que sai desse lugar de arrogância, de orgulho, de super espiritualidade. É um coração que olha para o outro e diz assim: meu Deus, tem misericórdia. Se olha para a pessoa e diz: meu Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia. Amém. Mas existe a terceira palavra. A terceira palavra que Jesus nos mostra nessa parábola, que é a palavra da liberdade. Repita comigo: liberdade. Diz o texto que aquele credor, ao perceber que o homem não havia entendido nada acerca do perdão, ele ficou indignado. Ele diz no texto em Mateus 18:34, irado, seu senhor entregou-os aos torturadores, até que pagasse tudo que devia. O perdão nos deixa livre, pois falta de perdão nos torna prisioneiros. Nós não perdoamos primeiramente por causa do outro, não, que cometeu ofensa, não. Nós perdoamos por causa de nós mesmos. Nós precisamos ser livres. Porque se nós não perdoamos, nós não vamos viver a liberdade. O outro errou, o outro pecou. Nós vamos estender misericórdia, sabendo que a justiça é do Senhor, a ação é do Senhor. Eu perdoo, eu saio de cena porque eu quero ser livre. Simplesmente eu quero ser livre. Muitas pessoas permanecem prisioneiras no coração porque elas decidiram não perdoar. Elas esperam uma atitude da outra parte para que a outra parte faça alguma coisa, a fim de que elas possam estender a mão. Fica ali esperando. Elas continuam funcionando nesse senso de justiça que está dentro dela, nessa lei do olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Se ela não agiu, se ela não fez, então ela não tem o meu perdão. E você que age assim, está se tornando prisioneiro. E deixando de viver essa liberdade. Quantas pessoas estão assim, prisioneiras, debaixo dos açoites, dos carrascos, dos torturadores, que machucam a alma, que dilaceram o coração, que perturbam a mente, que aprisionam a alma. Quanta gente está assim? Porque não entendeu a mensagem da graça. Não quer dizer que eu tenha que voltar a ter aquele relacionamento, não. Mas quer dizer que eu não vou mais cobrar essa dívida. Eu vou deixar isso para trás. Quer dizer que agora eu vou ter olhos de misericórdia. E sabendo, Deus está nas suas mãos. Porque eu preciso ser livre. Deus está nas suas mãos. Creio que todos conhecem a parábola do filho pródigo. Mas eu quero falar do filho que ficou, o filho mais velho, que nunca saiu de casa, que sempre trabalhou, que sempre obedeceu. Ele ficou aprisionado ali pela falta de perdão. Quando o seu irmão volta, ele se recusou a perdoar o irmão que havia desperdiçado tudo. E quando o pai o recebe com amor e preparou uma grande festa, o filho mais velho ficou irado e ele não quis participar da festa. Fisicamente ele estava ali, mas emocionalmente estava preso ao ressentimento e incapaz de celebrar a graça e o perdão. Quantas famílias não estão assim, destruídas, separadas? Pois a falta de perdão afasta da comunhão, rouba a alegria, mantém a pessoa do lado de fora, mesmo estando perto.
E ele permaneceu prisioneiro, guardando tudo aquilo dentro do coração dele, do irmão dele. Talvez você esteja assim, essa noite. Situações que aconteceram há bastante tempo na sua história, há anos atrás. E você continua aplicando a lei do olho por olho. Ah, mas ele precisa vir, se arrastar e pedir perdão. E fazer isso e aquilo desse jeito, de acordo com a minha lista de exigências. Oh, misericórdia. O problema é que você coloca essa lista e a pessoa não age de acordo com a sua lista. E você permanece ali, prisioneiro. Então, não coloque condições. Porque o perdão, como vimos, ele é graça. É pela graça. Eu deixo você ir. Eu te libero. Vá em paz, Deus abençoe você. Eu quero viver a minha vida e ficar livre. Vou viver com esse olhar de misericórdia, porque eu quero ser livre, porque eu preciso ser livre. E se nessa noite você está aqui prisioneiro em alguma área da sua vida, ou alguma pessoa, você certamente se encontra como esse homem aqui, que foi perdoado a sua grande dívida, mas não perdoou a dívida pequena, tão pequena se comparada do seu conservo. E se encontra como ele debaixo dos açoites, do tormento, debaixo das angústias, do desespero, depressivo, machucado, doente. Porque ali em Mateus capítulo 18, versículo 34 diz que por não ter perdoado, ele foi entregue aos torturadores. Isso é forte. Por não ter perdoado, ele foi entregue aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Porque esses torturadores não têm piedade. Vez após vez eles vêm e te açoitam. Vez após vez eles vêm e te machucam. Vez após vez eles trazem lembranças daquilo que ficou preso lá no passado. E você faz questão de segurar isso com você. Ele lembra você daquela ferida que já está até cheirando mal, já está em decomposição, mas está agarrado ali no seu corpo, e você está adoecendo. Você precisa ficar livre disso. Você precisa largar essa ferida de 10, 15, 20, 30 anos atrás. Largue ali dizendo: Senhor, eu entrego. Eu quero ser livre disso. Eu quero ser livre disso no nome de Jesus. Eu escolho um outro caminho. Eu escolho o caminho da graça. Eu não exijo nada em troca. Não é olho por olho, não é dente por dente, não é mão por mão, pé por pé, não. Se a pessoa fez ou deixou de fazer, não importa, eu quero viver essa liberdade. E eu estendo a graça. E eu digo: pode ficar com isso, é seu. Eu não quero de volta. Eu quero viver uma vida leve, livre. Eu quero andar para frente. Que você essa noite tome essa decisão, para que você possa viver uma vida nova, no nome de Jesus. Amém. Deus está dando a você a oportunidade de viver um novo começo. Deus está dando a você a possibilidade de viver uma nova história. Então larga a mão desse passado. Pare de exigir dos outros qualquer coisa. Entregue de uma vez e viva um novo. Que Deus tem para você, no nome de Jesus. Um novo ano irá começar, e na verdade com Jesus Ele faz sempre novo todas as coisas. Todo dia é um dia novo, todo dia é um dia que a misericórdia dele se renova.
São novas estações, são novos ciclos, são novas oportunidades. E o primeiro passo é o perdão, pela graça, que gera transformação em nós, que te dá liberdade, em nome de Jesus. Amém? Fique de pé no seu lugar. Essa noite, eu tenho certeza que você vai sair daqui diferente. Você vai sair daqui livre. No nome de Jesus, essa noite você vai lançar essas feridas ao chão. Essas feridas que estão te fazendo tão mal. Você vai lançar no chão e vai sair daqui livre, livre em nome de Jesus, deixando essas feridas para trás e vivendo uma nova história, um novo tempo na sua vida, livre. É isso que nós buscamos. Muitas vezes não entendemos porque a nossa vida está empacada, as coisas não acontecem, porque existem feridas que nos prendem ao nosso passado e nós não conseguimos nos livrar delas, porque estamos aqui esperando que a pessoa dê um passo, que ela venha, mas nós vimos aqui como Jesus fez. Ele foi até Zaqueu, ele deu um passo e fez e perdoou, sem ele merecer, pela graça. Dizendo: Senhor, eu não vou cobrar mais nada. Feche seus olhos. Senhor, eu não vou exigir mais nada. Eu não vou ficar voltando nessa história. Eu não vou ficar voltando ao que me disseram ou que deixaram de fazer. Eu não vou mais, Senhor. Eu não vou mais, Senhor. Que nessa hora você fale com o Pai, que nessa hora você peça para Ele que Ele revele ao seu coração essas feridas, aquilo que tem te prendido, aquilo que tem te segurado. Esse é o momento de você falar com o Pai. Mas a pessoa errou, mas ela pisou em mim, mas ela fez isso comigo. Mas agora está nas mãos do Senhor e não mais das minhas mãos, porque eu sei que a minha ira não produz justiça. Ela está agora nas mãos do Senhor e eu quero viver uma nova vida hoje e agora, no nome de Jesus. Eu chamo você agora a dar esse passo, falar com o Pai agora, que abra o seu coração, que Ele te dê um novo coração, um coração transformado, um coração perdoador, um coração que olha para o outro com olhar de misericórdia, não com olhar de acusação, mas um olhar que olhe e tenha misericórdia. Quero convidar você a largar isso que está te prendendo, aquilo que está te sufocando. Os nossos sentimentos, muitas vezes, eles vêm lutar contra nós. Às vezes vem em nossa mente, pensamento, palavras que não foram faladas lá atrás, talvez pelo seu pai. E isso te prendeu por toda a sua vida. Isso te segurou por toda a sua vida, até hoje aqui. Hoje você vai liberar perdão para ele. Hoje você vai olhar para essas palavras e vai dizer: eu te perdoo, e elas não fazem parte mais da minha vida. Eu lanço ao chão. Eu lanço ao chão. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim. Esse é o momento de você falar com o teu Pai. A libertação precisa que você fale com o Pai. Pai, essa dor que está dentro do meu coração, arranca de mim, tira de dentro do meu peito, ó Pai. Eu libero perdão. Eu quero sair livre daqui hoje. Se você quiser ter liberdade, pode vir à frente, nós vamos estar orando. Mas se você também preferir ficar no seu lugar
Que você coloque sua mão sobre o teu peito e comece a falar com o Pai: Pai, me perdoa. Pai, eu quero liberar perdão nessa noite. Eu libero perdão para meus pais. Eu libero perdão para tal pessoa. Vai declarando os nomes nessa hora. Vai declarando perdão nessa hora. Que você saia daqui leve hoje, livre, transformado. Vamos orar agora. Senhor, me dê um coração igual ao teu, Senhor. Me dê um coração perdoador, um coração que perdoa, um coração, ó Pai, igual ao teu. Dai-me um coração, ó Pai, que obedece, um coração que perdoa. Pai, esse é o coração que te pedimos nessa noite. Que nós possamos sair daqui hoje leves e livres, Senhor. Que essa ferida, ó Pai, que está em mim, que ela saia. Eu quero, ó Pai, começar um novo ano, um novo tempo em minha vida. Pai, eu quero, ó Pai, liberar perdão, ó Pai, para tantas pessoas. Que isso seja, Pai, trazendo ao meu coração agora, ó Pai, cada pessoa que uma vez me machucou, isso tem me prendido. Nós queremos viver, ó Pai, a cultura do céu. A cultura do céu. Jesus, diante de ti, eu escolho perdoar. Entrega em tuas mãos toda a dor, toda a mágoa, todo o ressentimento. Assim como eu fui perdoado, ó Pai, assim como tu nos perdoou. Eu libero perdão hoje, Senhor. Eu perdoo cada vida, Senhor. Eu perdoo essas vidas, ó Pai, que fizeram cada coisa que me machucou. Cura o meu coração, enche-me com teu amor, ó Pai, nessa noite. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a Não deixe passar esse momento. obedecer, cumprir todo o Eu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Amém. Sabe, queridos, quando a palavra, eu estava buscando uma palavra e veio falar sobre perdão, eu sei que cada um tem algo na sua vida que precisa ser perdoado, que existe alguém na sua vida que você precisa liberar perdão. E o perdão, muitas vezes nós falamos, eu perdoei. Mas aqui nós vimos que o perdão, efetivamente, ele é seguido pelas 3 palavras. Primeiro, pela graça. Para você perdoar, ninguém precisa te fazer nada. Então é pela graça. E segundo, quando você perdoa, existe uma transformação na tua vida e na pessoa. E quando você perdoa, existe uma liberdade. E onde esses pensamentos, onde essas palavras não vão te machucar mais. Então perdoar é fácil? Não é fácil. Mas o perdão, a falta de perdão, é que muitas vezes faz famílias serem separadas, igrejas serem divididas,
países lutando contra países. E não é fácil. Mas se nós queremos viver o propósito de Deus aqui na terra, se nós queremos viver realmente o Evangelho, é através do perdão. É através dessas 3 palavras: graça, transformação e liberdade. Amém? Glória a Deus. Pastora, recado? Amém? Amém, glória a Deus. Falo que falar sobre perdão nunca é fácil, sempre é pesado. Mas como a Bíblia diz, que se nós não perdoarmos, nós também não seremos perdoados. Então nós precisamos sempre estar com esse coração disposto a perdoar, ainda que seja difícil. A gente vai ali todo dia orando, clamando: Senhor, me ajuda, me dê graça, para que nós possamos ter um coração perdoador. Amém? Nós gostaríamos de falar sobre o nosso culto da virada. Ele será na quarta-feira, às 22 horas. Começará o culto às 22 horas. Nós teremos a ceia e o culto irá até meia-noite. Meia-noite nós estaremos orando, encerrando. Quem quiser, poder depois for participar de alguma coisa com a sua família, está liberado. Então, nós vamos estar aqui até meia-noite, tá bom? E terça-feira, nós teremos o nosso batismo. Agora vai sair em nome de Jesus, com chuva, com sol. Vai ser, né, Terezinha? Glória a Deus. Nós já tentamos fazer, e choveu, deu problema, não deu certo, e chuva, não para de chover, é frio. Mas agora, em nome de Jesus, terça-feira, às 20 horas, o batismo será na nossa casa. Nós vamos estar colocando o endereço no grupo da igreja, tá? Nós vamos, estará sendo batizado 5 pessoas, e nós louvamos a Deus por tudo que o Senhor está fazendo, pelos frutos que o Senhor, que nós podemos nesse final de ano entregar ao Senhor. Nós queremos não terminar esse ano sem estar fazendo esse batismo, amém? Que esse ano seja um ano que nós possamos colher tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, e de todo o cuidado que nós temos tido com os frutos que o Senhor tem nos dado, amém? Tem mais alguma coisa? Então, terça-feira não é aqui na igreja, é lá em casa. E vai ser uma grande festa. Eu tenho certeza, vai ser lindo. Nosso primeiro batismo, onde vidas ali estarão descendo as águas. E vai ser uma alegria muito grande. Vai ser nosso primeiro batismo. Então todos estão convidados. Nós vamos deixar o endereço na igreja, no grupo da igreja, tá bom? Então estenda suas mãos. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e a doce consolação do Espírito Santo seja na vida dos seus filhos hoje e para todo sempre. Diga amém. E abrace quem está do seu lado com um olhar de graça, compaixão. Amém? Que Deus abençoe e até terça-feira.